Considere o seguinte: Alice e Bob descobriram como enviar mensagens entre suas casas na árvore. Primeiro eles usaram chamas de noite e persianas de dia. Depois eles usaram fio que eles tocavam de jeitos diferentes. Eventualmente eles eletrificaram esse fio para enviar pulsos elétricos e agora estavam trabalhando em um método experimental sem fio. O problema é, para pagar seus equipamentos, eles precisavam de dinheiro, então eles decidiram oferecer seus serviços a outros por uma taxa. E no primeiro dia, Alice tinha 3 novos clientes que queriam transmitir mensagens para seus amigos na casa da árvore de Bob. O primeiro cliente queria enviar uma lista de 10 jogadas de moeda. O segundo cliente queria enviar uma palavra de 6 letras. E o terceiro cliente queria enviar uma mão de pôquer. A pergunta agora é: quanto ela deveria cobrar? Bom, o preço de uma mensagem deveria depender de quanto tempo Alice demora para transmiti-la. Mas então como ela poderia medir a duração de tipos diferentes de mensagem usando uma mesma unidade? Para descobrir, vamos jogar um jogo. Imagine que você é Bob agora, e que você sabe que Alice quer te enviar essas mensagens, mas tudo o que você pode fazer é responder as perguntas com sim ou não. Alice vai responder enviando uma sequência de zeros ou uns, usando o método de variação. Lembre-se que todos os métodos de transmissão envolviam a troca de diferenças. Então, um poderia ser representado por uma chama acesa, ou por uma persiana aberta, ou um pulso elétrico. Não importa como eles são manifestados. Podemos simplesmente chamá-los de dígitos binários, porque um dígito binário pode ter apenas um de 2 valores, 0 ou 1. Então vamos dizer que o 0 representa o não e o 1 representa o sim. O desafio agora é sempre perguntar o menor número de perguntas possíveis para descobrir a mensagem exata. Primeiro vamos considerar as jogadas de moeda. Para cada símbolo remetente, ou seja, Alice pode ser considerado como escolhendo um de 2 símbolos diferentes, cara ou coroa. Quantas perguntas você precisaria fazer para saber qual ela escolheu? Uma pergunta como "é cara" vai ser o suficiente? Para 10 jogadas, qual é o número mínimo de perguntas? Bem, 10 jogadas vezes uma pergunta por jogada é igual a 10 perguntas, ou 10 dígitos binários para transmitir essa mensagem. Em seguida, vamos considerar as letras. Para cada símbolo, o remetente, Alice, pode pensar em selecionar um dos 26 diferentes símbolos. Vamos começar com a mensagem mais simples, que é uma letra. Quantas perguntas são necessárias? É A? É B? É C? Ou é D? E assim por diante, mas esse não é o menor número de perguntas possível. O melhor que você poderia fazer é perguntar questões que eliminam metade das possibilidades. Por exemplo, o meio do alfabeto está entre M e N, então poderíamos perguntar primeiro: é menor do que N? Se recebermos 1, sim, cortamos metade das possibilidades, o que deixa 13 sobrando, então não podemos mais dividir uma letra no meio. Dividimos os símbolos possíveis em conjuntos de 6 e 7 e perguntamos: é menor do que G? Recebemos 1, que é sim, e agora ficamos com 6 letras possíveis. E podemos dividi-las na metade e perguntar: é menor do que D? Recebemos 0, que é não, que nos deixa com 3 letras possíveis, e agora podemos pegar um lado e perguntar: é D? Recebemos 0, que é não, e finalmente ficamos com 2 possibilidades, e perguntamos: é E? Nós recebemos um não e depois de 5 perguntas, identificamos corretamente o símbolo F. Perceba que nunca precisaremos perguntar mais do que 5 perguntas. O número de perguntas será no mínimo 4 e no máximo 5, e de modo geral, 2 elevado ao número de perguntas é igual ao número de possíveis mensagens, que foi previamente definida como espaço da mensagem.
Então, como poderíamos calcular a média exata ou o número de perguntas esperado dada uma mensagem de espaço 26? Nós fazemos uma pergunta inversa. 2 elevado a alguma coisa é igual a 26. E para responder esse tipo de pergunta, naturalmente usamos uma função logarítmica, com base 2, porque log de 26 na base 2 é o expoente de 2 que nos dá 26, o que é aproximadamente 4,7. Então, em média, serão necessárias no mínimo cerca de 4,7 perguntas por letra. Desde que ela queira transmitir uma palavra com 6 letras, Bob pode esperar para perguntar no mínimo 28,2 perguntas, o que significa que Alice terá que enviar no máximo 29 dígitos binários. E finalmente, vamos aplicar essa fórmula a uma nova mensagem, a mão de pôquer. Bem, para cada símbolo podemos pensar que o remetente, Alice, selecionou um dos 52 símbolos diferentes. E neste caso, o número de perguntas é o mesmo que o número de vezes que é preciso dividir o baralho e perguntar a Alice em que monte ele se encontra, até que ficamos com uma carta. Geralmente são 6 grupos de perguntas e às vezes 5. Mas podemos economizar tempo e usarmos nossa equação. Log 52 na base 2 é aproximadamente 5,7, já que 2 elevado a 5,7 é aproximadamente 52. Assim, o número mínimo de perguntas em média é 5,7 por carta. Uma mão de pôquer contém 5 cartas. Assim, transmitir uma mão de pôquer requer 28,5 perguntas em média. Agora acabamos. Temos nossa unidade. É baseado no número mínimo de perguntas para definir a mensagem, ou altura da árvore de decisões. E uma vez que Alice transmita essas informações como dígitos binários, podemos encurtar isso e chamar a nossa unidade de bit, em vez de dígitos binários. Então, 10 lançamentos de moeda requerem 10 bits. A palavra de 6 letras requer 28,2 bits. E uma mão de pôquer requer 28,5 bits. Alice decide então cobrar 1 centavo por bit e começa a coletar suas taxas. Essa ideia surgiu na década de 1920. Foi um dos problemas mais abstratos que engenheiros de comunicação estavam pensando. Ralph Hartley foi um produtivo pesquisador de eletrônica que construiu essa ideia com Harry Nyquist. Ambos trabalhavam nos laboratórios Bell após a Primeira Guerra Mundial. E em 1928, Hartley publicou um importante artigo intitulado A Transmissão de Informações, em que ele define a palavra informação usando o símbolo H, sendo que H é igual a n vezes o logaritmo de S, em que H é a nossa informação, n é o número de símbolos, sejam eles notas, letras, números, etc. E S é o número de diferentes símbolos possíveis em cada seleção. Isso pode também ser escrito como H é igual ao logaritmo de S elevado a n. E Hartley escreve: o que temos feito em seguida é tomar como medida prática da informação o logaritmo do número de sequências de símbolos possíveis. Assim, a informação é o logaritmo do espaço de mensagem. No entanto, percebemos que ao longo dessa lição, assumimos que a seleção de símbolos é aleatória. Uma simplificação conveniente, mas nós sabemos que, na realidade, a maioria da comunicação, como a fala, nem sempre é aleatória. É uma mistura sutil de previsibilidade e de surpresa. Nós não rolamos dados quando escrevemos letras, e é exatamente essa previsibilidade que pode resultar em economias significativas no comprimento da transmissão, porque quando podemos prever as coisas com antecedência, não precisamos fazer perguntas sim ou não para defini-la. Mas como poderíamos formalmente modelar essa sutil diferença? Essa questão nos leva a um importante insight de nossa história. Você consegue pensar no que poderia ser?